Hebreus capítulo 1. Agora eu vou começar a falar de Jesus. Eu tenho que usar a Bíblia para falar de Jesus. Eu posso contar meu testemunho. Aí o meu testemunho confirma que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados. Então preste bem atenção. Lá no Velho Testamento, toda a história, Deus estava usando para falar conosco. A história desde o começo, do princípio. Então você pode ver que lá em Gênesis, já começa a falar, Deus falando, no princípio a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e Deus disse, haja luz. Depois que Deus criou tudo, falou tudo, ficou muito bom, e Ele falou assim, façamos o homem conforme a nossa imagem, nossa semelhança. Você já está começando a entender, querido, da onde você, como que Deus fez, da onde você veio, e Deus te fez para você ser imagem e semelhança dele. Aí o homem pecou, pisou na bola, né? E Deus foi lá conversar com o homem, e Deus disse para a mulher, falou, mulher, da semente da mulher vai nascer aquele que pisará a cabeça da... Já falou de Jesus, querido. Porque quando Maria ficou grávida de Jesus, quem veio sobre ela não foi o José, foi o Espírito Santo, e ela ficou grávida, né? E José não a conheceu até que ela deu à luz a um menino chamado Jesus. E daí, querido, lá em Isaías também fala assim, né? Que a virgem dará à luz ao menino, e o seu nome será Emanuel, né? Ele será o príncipe da paz, ele será o maravilhoso conselheiro, príncipe da paz. Aí a Bíblia inteira, querido, a Bíblia, Davi em Salmos 22, ele profetiza como é que Jesus ia morrer. Isaías 53 fala que Jesus iria vir, né? Iria sofrer, iria morrer, ia para a cruz, pagar pelos nossos pecados, mas no terceiro dia, né, ele ia ressuscitar. Daí fala, querido, e por causa disso, pelas suas pisaduras nós somos sarados, nós somos curados. Então os milagres nós recebemos por causa de que Deus falou que iria fazer, e depois Ele cumpriu a promessa. Quando você está aceitando Jesus como Senhor e Salvador, você tem direito de ser curado, sarado, restaurado. Se você tiver depressão, você tem direito de ficar livre dela. Se você tiver insônia, você tem direito de ficar livre dela. Se você está debaixo de macumbaria, feitiçaria, de maldição, você tem direito agora de se livrar disso. Por quê? Porque em Jesus, Ele pagou por todos os seus pecados, e Ele veio com esse propósito. O Evangelho de João, né? No Evangelho de João, na carta de João, diz assim, que o pecado é obra do diabo, mas Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E o que é obra do diabo? Enfermidade é o quê? Obra de Deus? Você sabe de quem que é a culpa da enfermidade? É da humanidade por causa do pecado. O homem se afastou de Deus, ele se afastou da fonte da vida, do Criador, daquele que te fez com propósito, e com isso a humanidade sofreu a condenação. Agora olha bem, mesmo assim, querido, o nosso corpo aqui vai perecer, mas em Jesus nós temos direito de viver em saúde até quando Deus for nos recolher. Mas pastor, por que eu estou doente? É porque você não soube cuidar da tua saúde, porque Deus te dá saúde, mas dá você para cuidar dela. E o corpo não é feito para desobedecer os limites da natureza. Depois, antes do pecado, o homem podia fazer podia comer todas as árvores do jardim, não ia ter problema de engordar, de ficar doente, de morrer. Ele nasceu para ser eterno.
Mas o pecado veio. Você sabe, amado, quando João Batista nasceu, ele nasceu com a missão de ficar avisando o povo. Então ele pegava o Velho Testamento e falava assim, eu vim para vocês se arrepender, porque o Salvador está no meio de vocês. Sabe aquele cara lá que Isaías falou, que Zacarias falou, que Davi falou, que Moisés falou, tal? Ele nasceu, ele está no meio de vocês. O Salvador está vivo. E ele saía falando, e se vocês querem receber ele como Senhor e Salvador, vem batizar. Parem de pecar. Diga comigo, para de pecar. Então a pregação dele era falar, para de pecar, porque o Messias, ele está no meio de vocês, ele veio aqui, ele está aí, né? Para de pecar para que vocês recebam o reino de Deus. E aquele povo acreditava em João Batista, por quê? Porque João Batista usava a Bíblia, e a Bíblia, querido, era a história daquele povo, uma história verídica, era tão verídico, querido, que eles sabiam todos os avós, bisavó, trisavó, até Adão, da geração deles. Cada um tinha, querido, os seus registros. E aí você pensa bem, uma nação inteira, esperando milhares de anos, querido, o Salvador vir, 2000 anos esperando. O cara nasce, querido, uma criança escutando que o Salvador viria. E ele cresce, ele está com 15 anos, ficou desde pequeno escutando que o Salvador viria. Agora ele tem 18 anos escutando que o Salvador está vindo. Aí ele tem 30 anos escutando que o Salvador vem. De repente o cara aparece, o Salvador está no meio de vocês. O cara tem 50 anos. O pai e a mãe falando de dia e de noite. Os rabinos falando. Ele vai na igreja deles, que era a sinagoga falando que Deus iria mandar o Salvador, o Messias, né? Aí João Batista fala, já está no meio de você, todo mundo ia lá batizar. E parava de pecar e ficava esperando. De repente, Jesus aparece. Fez 30 anos e começou a fazer milagre. Agora presta bem atenção. O Salvador já veio. Já fez o que ele tinha de fazer, pagou pelo seu pecado, pelo meu pecado, pelo pecado de quem está me ouvindo em casa. Mas não te contaram isso, querido, porque o povo aí não era de Deus, querido, era tudo religioso. Mas os judeus, querido, eles eram de Deus, eles conheciam a palavra. Né? E muitos escolheram não crer nele, mas está tudo na Bíblia. E aí, querido, olha o que a Bíblia fala aqui, Mas nesses últimos tempos, ele nos falou por meio do seu Filho. Foi ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas. E foi por meio dele que Deus criou o universo. O Filho brilha com o brilho da glória de Deus e é a perfeita semelhança do próprio Deus. Ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa e depois de ter purificado os seres humanos dos seus pecados, sentou-se no céu do lado direito de Deus Todo-Poderoso. Assim Deus o fez com que o Filho fosse superior aos anjos e lhe deu um nome que é superior ao nome deles. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Aleluia! Cutuca o irmão, fala assim, aliança é Jesus, fala aí. Fala, Jesus é tudo. Fala agora para Jesus, Jesus, eu te quero. Agora deixa eu te falar um pouquinho, quem é Jesus? João capítulo 1, versículo 1 diz assim, no princípio, diga comigo, princípio, fala antes de tudo, olha bem, no princípio aquele que é a palavra já existia. Fala assim para mim, antes de tudo ser criado, fala aí, o meu Jesus, o Deus que eu entrego a minha vida,
Fala assim, já existia. Fala assim para o diabo agora, diabo, antes de você existir, de ser criado, Jesus já existia. Agora preste bem atenção que o diabo vai ter que ouvir um pouquinho mais, tá? Ó, no começo aquele que era a palavra já existia e estava com Deus e era. Fala com ele assim. E mais uma coisa, diabo, fala aí. Ele era Deus. E ele é Deus. Vamos lá. Desde o princípio a palavra estava com Deus. Por meio da palavra Deus fez todas as coisas. E nada do que existe foi feito sem ela. Presta bem atenção. A Bíblia fala em Filipenses, fala em Colossenses, fala em todos os lugares, em Apocalipse, no começo ao fim, que o Filho de Deus é o autor e consumador de todas as coisas. Se você for, querido, falar na Bíblia, na certeza mesmo, se você for escolher quem é teu Criador, se é o Pai, se é o Filho, se é o Espírito Santo, diga comigo, é os três. Fala, mas você só pode afirmar que é Jesus. Então você não crê naquele homem que foi na cruz e só morreu pelos seus pecados. Você crê que aquele lá é o Filho de Deus que se fez homem. Só que antes disso, querido, ele tinha a glória de Deus. A presença dele enchia todo o universo. E Jesus se esvaziou de si mesmo. Ele tirou a sua roupa de glória, a sua existência de glória. E ele veio e se fez um ser humano. Por quê? Porque a terra foi dada para o homem. Ele não poderia tomar posse descumprindo o contrato, porque Deus é justo. Então ele se fez um homem. Para quê? Para resgatar o que se havia perdido. Você e eu somos perdidos sem Jesus. Nós não temos salvação sem Jesus. Nós estávamos desviados, cada um seguia o seu próprio caminho. A Bíblia diz que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Mas o meu Criador, o teu Criador, o que te fez, o que criou o céu, a terra, o mar, o peixe, as árvores, o que criou o próprio diabo. Fala o diabo, fala assim, ô diabo, fala aí. Foi Jesus que te criou. Fala, abaixa a bola. Entende? Por que o diabo tem que abaixar a bola? Porque agora quando você entrega a tua vida para Jesus, de acordo com a tua obediência, diga comigo, de acordo com a sua obediência, fala aí. Você tem legalidade de Deus para destruir as obras do diabo em nome de Jesus. Essa vida desgraçada que você está vivendo, se você entregar a vida para Jesus, você vai receber o poder de Deus, mais a Escritura Sagrada, mais a unção de Deus. Você vai fazer parte do povo de Deus e você não precisa nem que outro ore por você. Você mesmo vai ser usado. Sai daqui, depressão. Sai daqui, pobreza, miséria. E você vai obedecer a Deus e a riqueza vai ser gerada através de você, da tua obediência, do teu modo de pensar, que Deus vai te dar uma nova maneira de pensar. Então quando o pastor está falando, se esforça, não falha na igreja, venha querido, venha conhecer, venha ouvir as explicações, leia a palavra, é para você se inteirar daquilo que é teu, senão você é um desgraçado. Um abençoado é o que toma posse da bênção. Nós fomos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais pelo que Jesus fez. E não pegar o que Jesus fez, que deve falar assim, Jesus, eu não ligo para o que o Senhor fez. E ainda fica sofrendo e reclamando. É muita desgraça para pouca pessoa. Né? É muita desgraça, porque é rejeitar tudo que Jesus fez. Você precisa se inteirar disso, querido. Cada culto que você falta, cada oportunidade que você tem de se unir com o povo de Deus, de buscar, de se interessar pelas coisas de Deus, você está se desgraçando. Depois vai reclamar do quê? Querido, eu estou entupido de bênção. Porque eu não quero viver um dia na desobediência. Estou cheio de inimigo, pessoas que não gostam de mim, nem dentro da própria igreja. Por quê? Porque eu sou radical com Jesus. Mas é isso, querido, e tem mais uma coisa.
Se você for doido, apaixonado por Ele, pode até por uma incapacidade você não conseguir as bênçãos aqui. Mas se você, querido, for obediente, querido, e ganhar almas, falar de Jesus, sou apaixonado, Ele todo dia Ele escreve uma herança para você na eternidade, porque você cumpriu o contrato, que é buscar a Deus em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a sua justiça. Ele escreve no contrato, querido, você não fica só bem aqui na terra, você vai ficar bem lá no céu. E outra coisa, querido, antes de tudo isso acontecer, Jesus já é Deus. Lá em Apocalipse ele fala assim: eu sou a resplandecente estrela de Davi. Estrela, querido, significa, querido, aquele que é a promessa. Ele, querido, era a resplandecente estrela de Davi, é o evangelho, é a promessa para nós, é o Salvador, é o que viria, querido, anunciar o evangelho para os gentios que somos nós. Olha bem, a palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, a escuridão não conseguiu apagá-la. Aí fala, houve um homem chamado João, que foi enviado de Deus para quê? Para anunciar. Agora olha no versículo 14. É Bíblia, querido, ó. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade. E nós a vimos, a revelação da sua natureza divina, a natureza que ele recebeu como filho único. Agora deixa eu voltar nesse livro aqui. Buscar o Espírito Santo, entendimento da palavra, e obedecer essa palavra aqui, ó, é Jesus. Sem o Espírito Santo, a fé em Jesus, e sem essa palavra, Jesus não habita ricamente em você. Porque quando você está praticando a palavra, hoje eu mandei um versículo para vocês falando assim, ó, não deixando de congregar como é costume de muitos. Agora olha o contexto daquilo lá para você ver a desgraça que é quem não leva a sério congregar. Querido, não é eu até me emociono, sabe por quê? Por causa da seriedade do negócio. Vocês estão brincando. Alguém andou servindo a Deus em igreja com motivações e propósito errado e espalhou doutrina diabólica e agora você faz parte da doutrina diabólica, mas a doutrina de Deus que é congregai-vos, não deixando de congregar como é costume de muitos de vocês. Que ainda que Deus te tirar dessa igreja, te fazer um missionário, você vai ser missionário aonde? Fazendo o quê? Criando e visitando e formando igreja. Para de cair na onda do capeta, vai ler Bíblia e praticá-la. Por quê? Porque o homem vai colher o que ele planta, está escrito aqui. Aí o cara, querido, que fala contra a palavra, contra a obra de Deus, ele usa isso aqui para se defender, é igual demônio. É igual demônio. Querido, não tem jeito de praticar amor se nós não tiver uma comunidade. Para juntos estarmos fazendo coisas para Deus. E não tem jeito de praticar amor se nessa comunidade não tiver problema. Porque eu sei que eu amo de verdade quando os problemas, eu lido com eles para exercitar e praticar amor. O amor é quando, querido, eu perdoo, quando eu paro de dar importância, quando eu amo, querido, acima da circunstância. E as pessoas que não têm isso, querido, aí a circunstância vem e vai abatendo ela. Suponhamos que o homem espiritual, ele recebesse tiros mortais no mundo do espírito. Então, quando você tem um problema, entristece com ele e desobedece a palavra, é a mesma coisa você levar um tiro, pum, ficou ferido.
E aí você fica sentindo a dor, o desânimo, a tristeza. Aí, querido, para Deus te dar uma promessa de uma casa, de um carro, Ele precisa que você acorde turbinado amanhã. E todo dia. E atenda cada cliente com alegria. E obedeça ao patrão com alegria, sabendo que você está servindo a Deus. E a promessa não vem do patrão, a promessa vem de Deus. Ele vai mover o céu e a terra e vai te dar aquilo que Ele prometeu. As coisas de Deus, para Ele nada é impossível, desde que você esteja, querido, na palavra. Aí você não entende, querido, que você fez o que o diabo quer. Aí você vai viver desanimado, porque você tem tanta promessa, os anos estão passando e nada acontece. Saiu fora do evangelho. Por isso que às vezes, querido, eu acho que o crente velho tem que converter de novo. Jesus, eu quero converter de novo. Por quê? Mas às vezes dá vontade de crescer, né? Aí se é vontade de crescer, querido, você perdeu a essência. A essência é Jesus. Jesus é o nosso Deus. Aí, querido, tem o Pai, tem o Filho e tem o Espírito Santo. Jesus, o que é? Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é a ponte que te liga ao Pai. O Pai é a fonte de todas as bênçãos. Jesus é o Criador, o autor de toda a bênção, até da nossa salvação. Pode ver, como Ele era o autor e o consumador de todas as coisas. Então, depois de haver purificado os nossos pecados, Ele subiu aos céus. Antes dele morrer, querido, Ele fez a oração: Pai, agora o Senhor me devolve a glória que eu tinha antes da criação do mundo, de volta, porque eu já estou acabando o meu serviço aqui. Qual que era o serviço dele? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Primeira coisa, querido, não precisa mais ter medo de morrer. Se cuide para não brincar, não tentar Deus, mas saiba de uma coisa: morrer para nós não tem mais problema. Porque aquele que crê em Jesus Cristo, ainda que morra, viverá. Aquele que crê em Jesus Cristo, querido, tem a promessa de vida eterna. Quando ele morrer, querido, eu tenho certeza que ninguém morre, tá? Quem morre é só o corpo. Na hora que ele morrer, que ele não quer mais voltar aqui, porque lá é muito bom. Tá? Outra, todos os valores que nós temos aqui na terra, é tudo transitório. Diga comigo, transitório. Sabe que tudo que você vive aqui, quer aqui, sonha aqui, coisa aqui, se não for para Deus, querido, não vai valer nada. Por quê? Porque é transitório. Transitório é assim, quando você entra na dimensão de Deus, você olha para a dimensão do homem, você fala assim: mas que camada que pensa em dinheiro, que pensa isso, aquilo, será que eles não veem que eu cuido até do passarinho? Como é que eles ficam preocupados com as coisas? Não tem cabimento um negócio desse. Riqueza é ter Jesus, querido. Na dimensão de Deus, querido, ouro é piche. Aqui asfalta com piche. A cidade de Deus asfalta com ouro. Para Deus os valores são diferentes. Então, quando você busca Jesus, você busca os recursos desse mundo, mas não tem tanto valor, querido. Você desapega. Por quê? Porque ganhar dinheiro fica fácil. Por quê? Porque você olha com outros olhos. Eu de primeiro eu achava as coisas muito caro. Hoje eu vendo pneu lá, um pneu custa 11 mil reais, eu falo, não é caro, olha o preço da máquina, olha o cara que eu estou vendendo. Então quer dizer, por quê? Porque vai mudando, a cabeça da gente muda. E se nós começarmos a pensar como Deus, nós vamos ver que riqueza é a presença de Deus. Esse negócio de ficar preocupado com pobreza, isso é besteira. Você tem que estar tomando cuidado de fazer o que não é para fazer, né? Para que gastar mais do que ganha, sendo que dá para viver bem com nada?
Pastor, então, você já doutrinou a tua cabeça. Hoje uma mulher pediu esmola para mim, eu falei assim, mas você já ganha bem, eu brinquei com ela, né? Eu só ganho 550. Você ganha muito dinheiro. Ela falou, mas eu pago 350 de aluguel, então, o que está errado é a administração sua. Como é que uma pessoa ganha 550 reais e vai pagar 350 de aluguel? Mas o dono da minha casa é o fulano, ele não perdoa. Ela nem entendeu nada, eu só brinquei com ela, né? Por quê? Porque a pessoa, se você ganha nada, você vai viver com nada. Se você é cheio do Espírito Santo, que Deus não vai cuidar do teu dia? Vai. Pastor, mas e a fé? Então, se você não leu Bíblia, você não tem fé. Você está igual o cara lá do Rio de Janeiro. Então, o problema teu não é sua vida brava. O problema teu é que você está desviado de Deus. Volta para Deus. Aí você vai precisar de um tempo, né? Você ficou 20 anos para se desgraçar inteiro. Agora, Deus vai usar você mesmo para ter uma nova vida, pegar o caminho de volta. Vai ter que ter fé, vai ter que insistir, vai ter que persistir, vai ser no dia a dia. Hoje, se eu ganhar menos de 100 mil no mês, livre, eu fico bravo. Bom, bravo que muito contente, tá, gente? Muito contente. Se eu estivesse ganhando nada, né? Eu tinha que ficar contente igual ganhando 100. Agora, presta bem atenção. Mas foi do dia para a noite? 28, 29 anos sem desviar nem um dia. Todo dia. O pão nosso de cada dia. Passei muita vontade, muita persistência. Por quê? Porque o que Deus estava dando não é para a minha vontade, é para o propósito dEle. Casamento, mesma coisa. Se você perguntar para minha esposa, né, quanto mais velho nós fica, mais gostoso está o casamento. Por quê? Porque todo dia eu erro coisa, mas eu tenho um propósito. Meu casamento é de Deus. Tá? Antes de Jesus não era assim. Então, aonde estava a minha salvação, a minha bênção conjugal, a minha bênção espiritual e a minha bênção emocional e a minha bênção financeira? Tá? Quando eu prego para vocês, eu não prego coisa de mim. Eu prego o que eu vivo, e o que eu vivo é o que eu aprendi aqui, ó. Entende? E quando eu erro, errar todo mundo erra, querido. Ninguém é perfeito. Só que eu estou buscando me corrigir. O que tem é pessoas que não assumem que erra, que não reconhece. A Bíblia diz assim, se confessar o vosso pecado, né, e pedir perdão, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A palavra confessar ali eu aprendi esses dias, é admitir. Se admitir o teu pecado, Deus vai poder te revelar a verdade. Se você não admitir que você vive errado, vai se ferrar, nem a palavra pode ser revelada. Porque na hora que você admite que você está errado, você começa a entrar na escola do Espírito Santo. E pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas o Senhor vai te ensinar. Quando as pessoas falam da minha empresa, eu sempre falo assim, olha o que eu aprendi na administração. Aí as pessoas falam, por que você não monta outra loja? Eu falei, porque eu não sei. Se eu falar que não sei, eu estou pronto para aprender. Se eu achar que sei, eu monto outra loja e me ferro. Então o orgulho, ele é a base de Satanás no coração das pessoas, que não admite que estão erradas, e não admitindo que está errada, ela não aprende, ela não melhora, ela não muda. Então, querido, é para você ver que o problema é crônico. Há uma desgraça de uma natureza dentro do ser humano, querido, que ele não quer saber das coisas por causa do orgulho. Ele se sente ferido quando alguém vai ensinar, chamar atenção, sendo que o que a pessoa está querendo é que ele resolva
um problema na vida dele para sempre, para ele não ter problemas. E aí, querida, a maioria dessas pessoas não dá nem para falar de promessas de Deus, de profundidade de Deus, porque nunca leu. Pelo menos umas 10 vezes na Bíblia, tem que ler, querido. Pelo menos, né? Você entender de 1, 2, 3 livros da Bíblia, no Novo Testamento das cartas. Há uma urgência nisso. Uma urgência você pegar uma carta na Bíblia ali, estudar sobre ela, ler, ver, tal. Essa base que eu te dei agora, você tem que se virar nos 30. Estuda, aprenda, querido, até que você fale com domínio sobre o assunto. Querido, que conta uma história desde o princípio, é só a Bíblia. Pai por pai, só a Bíblia. Promessa por promessa, né, desde a fundação do tempo, falando da vinda do Messias, só a Bíblia. Aí o Messias vem. Aí de lá para cá, querido, é só viver e experimentar. O segredo é Jesus. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Romanos 10, 9. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração crer que Ele ressuscitou dos mortos, será salvo. Por quê? Porque com a boca eu confesso a respeito da salvação, e com o coração eu creio para a justificação. Deus me aceita quando eu creio de coração, sou justificado. Glória a Deus. Fala assim: Jesus, hoje eu fiquei mais inteirado, me perdoa por não conhecer. Fala assim: o teu povo está sendo destruído porque não conhece as Escrituras Sagradas. Fala assim: Jesus, obrigado pela Bíblia. Quando alguém falar que foi homem que escreveu, eu vou saber que foi, mas foi inspirado por ti, estabelecido por Jesus, como aliança, testamento, escritura sagrada. Quando você compra um terreno, você não vai fazer a escritura? Toda vez que você fala escritura, você não vê que você é dono daquilo? Aqui está também, querido, tudo que você é dono. E o que nós somos dono? A Bíblia fala assim, que se você viver para Jesus, você é co-herdeiro com Ele. Ele é o dono, o herdeiro de todas as coisas. Todas as coisas o Pai fez e deu para o Filho. E o Filho é o resplendor da glória do Pai. E eu sou herdeiro de tudo com o Pai. Sabe essas canaviais que você está vendo, essa soja que vocês vê, o agronegócio no Brasil, é tudo do nosso Pai. E não é só isso. Se você viajar pelo mundo inteiro, você vai descobrir o que é teu. E se você, querido, puder sair desse corpo e dar uma voltinha lá para o sistema solar, depois você vai para a Via Láctea e vai para os outros sistemas solares e vai viajar no universo, você não vai conseguir ver a sua herança tudo ainda, porque você vai ficar anos-luz viajando, uma eternidade viajando, e você não vai descobrir o que Deus te deu ainda. Porque tudo isso é para filho de Deus. E o filho de Deus é o que entrega a vida para Jesus e fala: de hoje em diante, Jesus, eu vou te servir. E Ele te diz nessa noite: vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado, e eu vou te aliviar. E aprendam de mim. Né? Ele é mais manso que eu, tá? Que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Amém? Deus te abençoe, você que me ouviu em casa. Que o Senhor esteja contigo. Vou fazer uma oração para você. Vamos levantar, igreja? Vamos fazer uma oração para quem vai nos ouvir na internet? Aleluia. Senhor, agora para a pessoa que me ouviu, eu quero que ela fique apaixonada por Ti. Apaixonada pela palavra de Deus, pela Bíblia. E desesperada para receber o batismo do Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai. Eu te abençoo em nome de Jesus. Ministério Restauração da Noiva de Cristo Jesus. Todas as quinta-feiras, culto às 20 horas. E nos domingos às 19 horas.
venha congregar conosco. Aqui é um lugar de avivamento, onde o poder de Deus se manifesta. E tudo que nós queremos não é que você encha a igreja, é que você vá morar no céu conosco e receba a herança de Jesus. Não falte um culto. E também, se você quiser, entre em contato. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor possa estar se revelando a ti. E qualquer problema que você tiver, que o Senhor possa resolver em nome de Jesus. Pai, eu abençoo essa pessoa que me ouviu. Toda a obra do diabo na vida dela seja destruída. Mas os teus planos, Pai, vai de alcance a ela, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Aleluia!